Entenda a importância da comunicação com o seu cliente na sua piscicultura ou em qualquer negócio que você está botando, tá? Porque uma coisa que eu digo, a sua comunicação ela tem que ser fundamental com o seu cliente, tá? Então, o que que acontece? Então, geralmente as pessoas elas querem apenas vender, mas não é só isso. Você tem várias informações que você tem que fazer para poder fidelizar o seu cliente e você sempre ter vendas para aquele cliente, tá? Então, na piscicultura eu uso muito escalonamento de produção, que é justamente para você evitar que seu cliente saia da sua empresa, da sua piscicultura e vai comprar no próximo, tá? Lembrando, concorrência é boa, não é ruim, tá certo? Desde que você se respeite e respeite ao seu próximo, entendeu? Então, sempre a questão do respeito e a transparência, tá? Então, aqui é Gustavo Oliveira, nós vamos falar agora sobre como você pode vender e melhorar suas vendas na piscicultura e como você escolher seu cliente ideal. Então, por isso, se você não me conhece, clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal para você receber dicas diárias, tá certo? Ou então, você entra aqui nesse meu canal, você vai ver várias aulas sobre pisciculturas e cassinicultura também. Se não, tem o Instagram no link. Então, é só você nos seguir diariamente no Instagram que nós temos dicas diárias. Então, vamos lá. Então, o cliente, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é ter o seu cliente ideal. Que cliente ideal é esse, Gustavo? O cliente ideal é você que vai definir quem é o seu cliente, não é o seu cliente que vai definir quem é você. Então, esse cliente ideal, ele existe, tá certo? E ele está nos seus olhos para você ver. Como é que você vai ver o seu cliente ideal? Você vai categorizar quem é o seu cliente. É o que paga bem, é o que paga mal, é o que paga no cartão, é o que paga no dinheiro. Você vai dizer. Ou se eu digo uma coisa, se você tiver naquele, não, todo mundo é meu cliente, então vai dizer que seu negócio ele não vai bem, porque todo mundo não é o seu cliente. Aceite isso, você não vai vender para todo mundo. Então a primeira coisa é, tem um cliente específico. Tem cliente que está buscando pelo preço. Esse não é um cliente para você. Eu digo para você, o seu mercado ele não vai se sustentar se você está brigando com o seu concorrente, querendo vender mais baixo do que o seu vizinho, querendo melhorar, na verdade, circulação do produto. Então, tudo aquilo que você está querendo baixar o preço, quando você vê alguém baixando o preço do seu produto, pode ter certeza que aquele negócio não vai bem, tá? Não se iluda, tá certo? Faturamento é diferente de lucro. Como assim, Gustavo? Se você olhar para o negócio do próximo e ver, não, fulano está faturando milhões, não se preocupe com isso. O que vale é o lucro, tá? Você tem que ter em mão o lucro e o fluxo de caixa. Se você não tiver isso no seu negócio, você não sabe o que está fazendo. Se você pensar, não, eu estou só vendendo, você tem que saber quanto você está produzindo e por quanto você tem que vender. Você sempre tem que vender na sua margem de lucro. Não deixe para calcular o lucro só quando vender. Antes de vender, calcule logo do seu lucro, tá? Então, o cliente ideal, ele é baseado no quê? Nas características que você quer para o seu cliente. Depois disso, você tem que trabalhar na comunicação, tá? Como assim, Gustavo? Principalmente, pessoal, fique próximo do seu cliente, receba feedback, tenha um contato dele. Se você não tiver uma lista de contatos, de registro de contatos, faça uma lista de vez em quando, chame seu cliente para conversar com ele. Hoje em dia é muito mais fácil com o celular, no WhatsApp, você conversa com ele. É uma questão de você sempre estar próximo dele. Antigamente era difícil, seu cliente só aparecia no céu piscicultura para comprar peixe. Hoje não, você tem o direito de ser amigo dele, tá? Você tem que ser amigo de confiança dele. Então a primeira coisa é na comunicação, tá certo? Por exemplo, se o seu cliente, exemplo claro que eu vejo na piscicultura o maior erro. Eu estou implantando um projeto, escolhi um fornecedor de alevino, fiz todas as características e o alevino do cara deu problema. Eu mandei a resposta para eles, ó, o teu alevino está dando problema aqui e eu estou ajeitando aqui. O cara, ele nunca, depois, está com 3 meses, ele nunca se preocupou em dizer, Gustavo, como é que está teu alevino? Então, é obrigação dele? Não é, mas para ele fidelizar, o que acontece? Eu não vou comprar mais dele porque ele não se preocupou com o meu resultado. Então, você tem que se preocupar com o resultado do seu cliente, tá? Então, se você fizer isso, você já se torna o melhor vendedor que tem, tá certo? Então, se você se preocupar, tá certo? Então, a primeira coisa, quando você se comunicar com seu cliente, seja direto no que você quer. Por exemplo, se você quer vender, você vai entrar com o objetivo direto, vender o seu produto, você vai dizer, não, estou com o produto, diga as características, uma coisa, faça um roteiro. Antes de você falar o preço, uma primeira coisa que você faça, nunca fale preço, fale sempre o nome valor.
E antes de você falar o seu valor, você tem que ter um script para depois falar o seu valor. Nunca fale o seu valor primeiro. Por exemplo, um exemplo prático. Quanto é que está custando o seu peixe? Você vai dizer lá R$10, exemplo. Você falou o preço. Automaticamente o cara perguntou, é isso? Ah, é simples. Não. Primeiramente, você fala o valor. Você pode dizer, o nosso peixe, ele é avaliado, tá certo? Ele é produzido assim, assim. Então, nós temos peixe de 800 gramas, de 1 quilo, produzido nessas características, e o valor dele é R$10. Então, você, antes de falar o valor, o preço, né? Você fala o que? As características do seu produto, porque ele vai comprar pelas características. Se você quer vender para cliente que quer o preço, então tome muito cuidado com isso. É igual a questão que a gente encontra muitas pessoas, não, Gustavo, eu quero um orçamento de um projeto. Eu não faço orçamento de projeto, eu só faço dimensionamento. Por quê? Porque a pessoa que anda buscando orçamento, às vezes ele está buscando o quê? O menor preço possível, e eu não vendo preço, eu vendo sim valor, tá? Essa é a diferença. Específico, tá? Digo que é específico para ele, não fique enrolando, digo que é com objetividade, tá? Não fique conversando aquelas conversas paralelas, converse algo específico. Por quê? Por que tem que ser direto e específico? Porque o maior tempo, a maior moeda de troca é o tempo, tá? Então valorize o seu tempo, valorize o tempo do seu cliente também. A outra coisa, não é vender, e sim saber o que está vendendo. Quando você só quer vender, tem muita gente que quer entrar na piscicultura, na cassinicultura. Tem mesmo cliente meu, grandes, que diz o seguinte, que na verdade não viraram cliente, que eu cortei, que é o seguinte, não, Gustavo, eu quero produzir barato porque eu quero vender o mais barato possível. Olha, isso não vai acontecer, porque não é vender e sim saber o que vender. Você vai vender um camarão só por vender? Não é, você tem que saber o porquê que você está vendendo aquele camarão. É algo mais específico, você precisa entender o que é o seu produto. Qual é a garantia que seu produto tem para o mercado e para a vida daquela pessoa? Ele é um camarão saudável? Ele é um camarão que vai estar com a gramatura padrão? Ele só vai ser vendido se ele estiver padronizado? Então você tem que criar esse valor no seu produto. A segunda coisa, a venda não é apenas entregar o produto. É isso aqui que eu digo. Você vendeu o seu produto, o que é que você tem que fazer? Você tem que depois fazer perguntas para saber o que uma avaliação se você gostou, como é que você avaliou o produto que você vendeu para ele. Sempre está, e também, se você sempre puder fazer o quê? Dê dicas e dê informações importantes para o seu cliente. Porque se você não valorizar isso, o seu cliente vai embora, vai procurar outro. Eu digo isso bem fácil. Então, e valorize o resultado do seu cliente. Tenha compromisso com o resultado do seu cliente. Se o seu cliente quer um peixe de qualidade, forneça um peixe de qualidade para ele. Não tente enganar o seu cliente, que é o pior erro que você está fazendo. Ninguém se engana a ninguém. A gente se engana primeiro, tá? Você nunca vai encontrar isso. Então, sempre busque transparência na sua venda. Certo? Transpareça aquilo que você é. Tenha propósito, valores sempre em tudo que você for fazer no seu negócio, principalmente baseados em venda, tá certo? Essas são as dicas que eu tenho para quem quer melhorar a sua venda. E qualquer dúvida você deixa aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Valeu!